Olá, sejam bem-vindas ao nosso Chá das Ladies. No nosso último chá, nós falamos sobre investimento. Casamento é investimento, mas o casamento ele precisa ter uma missão, ele precisa de direção, senão estaremos investindo em algo que a gente não sabe o que vai colher, não é verdade? E quando a gente fala de um casamento, não são só duas pessoas juntas. Porque se cada um ali continuar vivendo da forma que acha que é certo, seguindo os seus princípios, seus valores, por mais que não tenham nenhum confronto, nenhum problema, mas se esse casamento não tiver uma missão muito forte, ele não vai se sustentar. Vai chegar um momento em que vai perder o sentido. Não vai ter sentido mais estarem juntos. Por mais que esteja tudo bem, estejam tendo resultados, tenham filhos, por mais que tenham coisas boas naquele relacionamento, se ele não tiver uma missão muito forte, ele perde o sentido. E não é sobre duas pessoas viverem juntos, é elas estarem unidas e alinhadas dentro de um propósito. E o que é esse casamento, com uma missão bem definida? Eu chamo de casamento sob a mesma missão. Então, tudo que a gente compra na vida, qualquer eletrodoméstico, carro, vem um manual, na verdade. Esse manual, ele serve para nos orientar a melhor forma de usar aquele produto, aquele equipamento, Então, a gente vai ali para entender qual é a performance máxima daquele produto, E no casamento? E no nosso relacionamento? Onde a gente busca isso? Existe uma faculdade? Não tem uma faculdade para ser esposa, ser marido. As referências? Muitas das vezes a gente segue um estilo de casamento seguindo as referências que nós temos. As referências das pessoas do nosso ciclo, O que elas seguem no casamento e que dê certo. Então a gente replica isso no nosso relacionamento, dos casamentos da nossa família que a gente acompanhou, dos tios, dos nossos pais. Então é uma bagagem de referências onde a gente começa a replicar. E, querendo ou não, a sociedade também, Toda uma cultura de casamento vem sendo implantada nas nossas vidas. Então é um aglomerado de coisas. Eu falo que dentro do meu relacionamento, 13 anos, eu nunca tive um plano B, Então, eu testei muito. Então, eu quis buscar várias formas de conseguir um casamento, um relacionamento harmonioso e leve. Então, eu já tive a fase de me calar e aceitar tudo, Então, eu não tinha voz. O que ele queria fazer, eu só acompanhava. Para mim, aquilo era o papel da mulher. Ela tem que obedecer o homem, Ela precisa que o homem guie ela. Então, ela vai obedecer. Não deu certo. Eu me matei, Matei minhas vontades, meus desejos para viver aquela vida onde só um tinha os benefícios, só um tinha voz. Eu também tive momentos onde eu assumi o comando. Então tudo era do meu jeito, eu que conduzia, eu que definia, eu que determinava. Se não fosse do meu jeito, estava errado. Então é um casamento muito sobrecarregado. Então foi esse. E eu ouso dizer, como eu falei, eu nunca tive um plano B. Mas quando o nosso casamento foi para essa posição, ali eu não via
mais o sentido. E foi uma sobrecarga tão grande que, nesse momento, eu cogitei a separação. Então, foi um dos únicos momentos no meu relacionamento onde eu cogitei separar. Foi quando eu assumi a posição que não era minha, o papel que não era meu. E aquilo sugava toda a minha essência, sugava todo o meu ser. Eu tinha que me tornar uma pessoa que eu não era. Eu tinha que me tornar uma pessoa que é ríspida, que grita, que impõe, tudo para mim conseguir conquistar o que eu lá no fundo queria. Engraçado que a minha referência de casamento é a dos meus pais. E o casamento dos meus pais, esse ano eles completam 42 anos de casamento. Então, foi algo assim que eu cresci presenciando o casamento sob a mesma missão. E até então, quando eu fui ter o meu relacionamento, eu desacreditei. Eu achava que o que os meus pais viviam era algo que não existia mais. Não tinha como ter aquele casamento. Para vocês entenderem, eu nunca presenciei, enquanto criança, uma briga dos meus pais. Eu sei que eles tiveram conflitos, eu sei que eles tiveram dificuldade financeira, eles passaram por muitas coisas, mas eu jamais presenciei uma discussão, presenciei meu pai desrespeitando a minha mãe. Então, a minha referência foi muito forte. E por ela ter sido forte, quando eu olhava para a realidade dos casais próximos a mim, da sociedade em si, né? A quantidade de divórcio, a quantidade de traição, de desrespeito, de feminicídio, né? Eu falava, cara, o que está acontecendo? O que os meus pais vivem não tem como viver hoje. É algo que não existe mais, é impossível de ser aplicado. E durante muitos anos eu pensei dessa forma. Então eu buscava, dentro das referências, né, que eu tinha de relacionamento, entender um modelo de relacionamento que funcionasse. Outra coisa que ficava muito, funciona só para eles, não funciona para mim. Porque o Diego não é igual ao meu pai, e realmente não é. E eu também não sou igual à minha mãe. Mas aqui a gente não está falando de perfis, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de decisão. Então, independente do perfil do casal, né, eles precisam ter posicionamento, eles precisam ter decisão e conversar. Então, como eu falei, quando a gente compra algo, a gente vai no manual para entender como aquilo funciona. E o casamento, qual é o nosso manual? É a Bíblia, né? Então, o nosso Criador, ele criou o casamento. Então, o que ele espera de um casamento? Então, a gente tem que ir lá na Bíblia para entender o que o Criador do casamento, ele espera daquilo. Porque se ele criou com um propósito. Ele não criou para ser algo que pesasse para nós, né? Algo que não fizesse sentido, algo que não teria necessidade, né? Senão ele nem teria feito, não é verdade? Então, tudo que Deus criou, ele criou com um propósito. E o casamento não é diferente. Então, hoje, eu até anotei para usar as mesmas palavras, né, da Bíblia. Então, o que o Criador, ele idealizou sobre o casamento? Então, a primeira parte que ele fala sobre isso é em Gênesis. Então, lá em Gênesis, ele fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o que isso diz para mim? Que não existe mais outra família. Ele já deixou pai e mãe. E agora, o homem e a mulher são uma só carne. Então, são uma só carne não consegue caminhar cada um em uma direção. Então, eles precisam caminhar juntos.
Então, juntos eles vão conduzir agora esse casamento. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem outra família. Agora são dois em uma só carne construindo uma nova família. Então, esse é o princípio da união, da unidade, né? Então, a gente precisa trazer essa união. Não é cada um fazer o que tá bom para você. É os dois juntos ver o que é bom para o casal, né? Então, como casal, o que é bom, o que faz sentido para a família de vocês e o que vocês vão construir, né? Então, essas foram as perguntas que eu fiz para mim. O que eu vou construir com o meu marido? Para onde a gente está indo? Qual é o nosso objetivo? Qual o sentido da gente estar junto? A gente está junto porque eu gosto da companhia dele? Às vezes era muito desafiador ficar do lado dele. Tinha dias que estava tudo péssimo. Eu não queria a companhia dele. Eu queria ficar sozinha. Mas se o objetivo não é aproveitar a companhia, qual é o objetivo? Então esse é o primeiro pilar, a unidade. Entenderem qual o objetivo de vocês como casal. Então, a gente definindo essa missão, né, o que é essa unidade, a gente vai para os papéis. Dentro de qualquer missão, existem papéis bem definidos para ela ser concluída. Porque se todo mundo fizer uma coisa só, essa missão ela vai ficar inacabada, ou vai demorar muito para concluir, ou não vai ser concluída no propósito que ela quer. Então, por isso, é muito importante os papéis, ter os papéis muito bem definidos dentro do nosso casamento. E aí, voltando novamente para o nosso manual, lá em Efésios, fala o que sobre os papéis? Qual o papel do homem e qual que é o papel da mulher? Então, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse primeiro texto aqui, ele está falando do que é o homem e a mulher olhando um para o outro. Qual é a relação de um para o outro? Então, eles vão ser um para o outro no temor a Cristo. O que é temor? Temor não é medo, temor é respeito. Né? Então, um irá respeitar o outro como a Cristo. E ele prossegue falando: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, aqui fala do papel da mulher. Então, o homem, ele está sobre a liderança. Então, a gente vai até ele, submeter a ele como ao Senhor. Então, o nosso papel é confiar, né? Confiar no nosso marido como nós confiamos ao Senhor. Então, é muito forte essa relação, né? Então, estar nessa posição é muito desafiador. Então, tem que ser algo trabalhado e não é sozinha. Não adianta só você estar nesse papel, porque a missão vai falhar. Se o homem não assumir o papel dele também, a missão falha. Mas, claro, a gente gostaria, né, que quando entrasse no casamento, cada um já soubesse seu papel, cada um já assumisse seu papel, e na realidade não é assim, né? Muitas vezes a gente tem até o conhecimento, a gente sabe, mas os desafios nos engolem e a gente não consegue, a gente vê muitas das vezes impossível cada um assumir o seu papel, não é verdade? Mas eu posso falar, eu passei por essa jornada, eu vi casais passarem por essa jornada e é possível assumirem esse papel, conduzir, né, cada um para o seu papel. O que acontece é que existe dois papéis no casamento. Então, se você não está no seu papel, o seu marido também não está no papel dele. Então, vocês estão com os papéis invertidos ou brigando
para cada uma ali, por exemplo. Eu comecei a brigar para assumir o papel do meu marido, para assumir o comando que era dele. Então eu comecei a brigar aqui e o meu papel ali, ó, estava vazio. Então entendam, são dois lugares. Então se um está aqui, o outro vai estar aqui, consequentemente. Ou os dois brigando em um espaço vazio. Ou trocado. Então, a gente, quando nós assumimos nosso papel, pode vir inicialmente, né, a resistência, mas a gente vai forçar ao outro a assumir o papel dele. Então, por isso é importante você focar no seu papel, entender qual o seu papel dentro do casamento e assumir ele. Então, muitas vezes a gente quer que o outro assuma, impondo, empurrando, falando, gritando, e não vai acontecer dessa forma. Então, por isso que é importante a gente focar no nosso papel, a gente exercer o nosso papel muito bem feito, porque dessa forma o nosso marido, ele vai entender qual é o papel dele, o que ele precisa ser feito. Nós vamos começar a conduzi-lo para assumir esse papel. E muitas das vezes, eu estou falando aqui, né, que a mulher conduz o homem ao seu papel, porque tem a tendência da mulher despertar mais para o seu papel antes do homem. Mas pode acontecer o contrário. E quando acontece o contrário, o homem assumiu o papel dele e a mulher ainda não consegue. O homem ele tem que se manter no papel dele. Ele tem que proporcionar o que ele precisa proporcionar para aquela mulher, porque aos poucos ela vai entender e vai assumindo o papel dela. Então, não é uma briga que vai fazer vocês entenderem. Quando, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? E quando eu preciso colocar um substituto, como que eu conduzo isso? Primeiro, eu estou junto dele, fazendo, né? Eu vou treinar ele, vou falar como deve ser, vou orientar e a partir dali eu vou me afastando. Eu deixo ele fazer, mas acompanhando. Então, vai chegar um momento que ele vai me passar a confiança que eu preciso e eu não vou precisar mais estar controlando aquele processo. Então, quando eu sinto a confiança, eu fico tranquila e eu assumo e foco só no meu papel. Então, é uma caminhada, mas um dos primeiros passos para cada um assumir o seu papel e tranquilizar o seu companheiro é quando tem a confiança e segurança, quando se mostra que eu sou capaz de assumir o meu papel e conduzir ele da melhor forma. Eu não preciso que você se preocupe com as minhas tarefas. Pode cuidar do seu papel, né? Então assume o seu papel, me dá a confiança dele que eu vou ficar tranquila no meu e eu não vou mais me preocupar com o seu. Então, vamos para o papel do homem, né? Porque muitas pessoas leem essa primeira parte e param ali. A mulher tem que sujeitar o marido e pronto, né? Aí esquece de qual é o marido que a mulher tem que se sujeitar. Não é qualquer homem, não é para qualquer homem, né? Então, lá em Efésios, né, fala: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o papel do homem, ele é muito maior do que o da mulher, né? Ele é um papel sacrificial. Então, ele, como Cristo morreu pela igreja, o homem também tem que estar preparado para morrer pela sua mulher. Ele tem que estar à frente, ele tem que proteger, ele tem que guiar, ele tem que conduzir. Mas conduzir para onde? Para Deus, né? Para o nosso Criador. Não é conduzir para o mundo, para as festas, para a balada. Quantos pecados, né?
que às vezes o homem conduz a mulher, mas esse não é o papel do homem. O papel do homem é proteger e guardar aquela mulher, né, até morrer, morrer por aquela mulher, mas no caminho para Deus. Então esse homem, ele tem que ter como superior a ele Deus, não os seus desejos, não as suas vontades. Cada um assume seu papel e entende qual é o propósito desse casamento. Esse casamento começa a gerar frutos, né? A ter frutos. Então, a missão, né, de tudo isso é construir uma família forte. Então, a família é a primeira instituição que Deus criou. Então, é nosso papel preservar as famílias. Família é a base de tudo. Família é a base de empresa. Família é a base de sociedades. A família é a base de nações. Então, a família é algo muito poderoso. E quando a gente fortalece, né, a base, que é o casal, a família, ela cresce forte, né? Então, o que é uma família forte? Uma família forte, ela não desiste na primeira dificuldade. Uma família forte, ela está unida, ela está junto para passarem juntos por aqueles desafios. Uma família forte, ela constrói legado. Então, ela não descarta sua história. Ela transforma sua história em legado. Então, essa é a busca de um casal. De construir uma família forte. O casal tem que estar junto. Não quero dizer que tem que trabalhar junto, mas tem que entender que tudo que vocês fazem é um para o outro. É para que juntos essa união conquiste tudo que vocês precisam conquistar. Mas essa união, ela vai trazer essa fortaleza, a força que vocês precisam. A força de uma família não está no dinheiro que ela tem, não está na quantidade de filhos, não está no patrimônio. Isso faz parte, é uma composição da família. Mas a força dessa família, né, a fortaleza é a missão, é o propósito, é usarem toda essa unidade para conquistar todo o resto. E não deixar o resto acabar com a unidade. Porque aí a missão, ela fica falha. Ela morreu quando nós deixamos que todas essas outras composições de uma família forte sejam maior do que a própria família. E eu sei que o conceito, né, é muito bonito, mas ele pode ser conquistado, né? Ou talvez hoje você não veja isso dentro do seu casamento, você não esteja vendo a possibilidade de conseguir conquistar esse modelo. E talvez você ache que não faça sentido. Tá tudo bem, porque são vários modelos de casamento, mas é algo que eu posso me garantir, que eu vivenciei e que eu vi pessoas vivenciando também, né? Porque no fundo a gente não sabe o que o outro passa. Mas quando você identifica os princípios que casais de sucesso eles têm, está muito relacionado ao casamento sob a mesma missão. Então todos os princípios seguidos, eles levam para o casamento sob a mesma missão. Então esse modelo de casamento é onde realmente a gente consegue ter leveza, harmonia e que a gente consegue elevar a nossa família para um outro patamar. E a gente consegue deixar um legado. Não mais só ter uma vida juntos, mas uma vida de legado. Então, a missão como casal, ela une 4
pilares. O primeiro delas, a união sagrada. A primeira união é do homem com a mulher e com Deus. Essa é a união sagrada. Essa deve ser a base, né, dessa união. A segunda, submissão e respeito. Então é estar um para o outro em respeito, assim como temos respeito a Cristo. Então esse é o nível de respeito que a gente tem que ter pelo nosso companheiro. Terceiro pilar, representação do amor de Deus. Uma família forte, ela é a representação do amor de Deus. E o que é o amor de Deus, né? Acho muito interessante isso, porque o amor de Deus, a gente olhar Jesus, ele veio para servir. E qual foi a maior justiça que ele teve? Foi o perdão. Então, por mais que ele tenha sido sacrificado, ele traído, a justiça dele foi o perdão. Então, revelar o amor de Deus através do casamento é isso. É servir, é amar, é perdoar. Então, todos os dias a gente tem que ter esses pilares para a gente conseguir, né, continuar com essa missão, com esse casamento sob a mesma missão. E o quarto pilar é o transbordo, porque quando um casal ele está alinhado nesses três pilares, ele vai ser um transbordo de bênçãos. Os primeiros a receber essa bênção são os filhos, porque um casal que está sob a mesma missão, que está forte, que tem respeito, que sabe todos esses pilares, os primeiros a serem abençoados são os filhos. Então, eles irão seguir uma vida a partir dali de bênçãos, porque foi o que eles presenciaram, o que eles viveram e é o que eles carregarão, né? Todos esses princípios e valores. E não só para os filhos, né? Um casal sob a mesma missão, ele é uma fonte de bênção para toda a sociedade. Ainda mais hoje, numa sociedade que está tão ferida, na verdade. Então essa sociedade, ela precisa de casais, de famílias fortes para deixar legados. Não só na primeira dificuldade a gente desistir. Não é sobre isso. Não é essa a referência que nós vamos deixar, né? Porque cada dia as pessoas estão mais fracas. Cada dia elas têm menos persistência e menos vontade de vencer, de encarar os desafios. E tudo isso não quer dizer que a gente vai ser sempre perfeito, que o nosso casamento vai ser perfeito. Não. Tudo isso quer dizer que a gente vai se transformar. A gente decidiu seguir com isso. Então, muitas das vezes, a gente tem que matar o nosso ego, a gente tem que matar o nosso orgulho, a gente tem que deixar as nossas vontades, porque não faz mais sentido dentro do nosso relacionamento aquilo. Então, muitas das vezes, a gente tem que deixar pessoas, porque pessoas não fazem mais sentido para o nosso casamento. Então, são amigos da época de solteiro, que eles não têm a vivência que você tem hoje. E você vai ter que deixar. Então, aqui eu quis trazer hoje um modelo de casamento, né? Eu quis trazer um modelo que foi desenhado pelo nosso Criador. E que a partir do momento que eu comecei a vivenciar o meu casamento, ele foi transformado. E não queira implantar, né, esse modelo de casamento à força. Ele não é para ser assim. Ele é para cada um se encontrar primeiramente com o Criador. Porque a aliança, antes de ser um com o outro, a nossa aliança é com o Criador.
Então, vocês veem que todo esse casamento ele é baseado em um só norte, que é o nosso Criador. O nosso Chá das Ladies, ele é um convite para juntas a gente traçando e moldando a mulher que irá fazer a diferença nesse casamento. Então, mulher, em Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, se você está aqui, você já deu o primeiro passo. Você já deu o primeiro passo para conquistar uma família forte, uma família com propósito, uma família com missão. Tudo isso começa em você, na sua decisão, na sua permissão de viver na sua essência. Estaremos juntas, né, toda semana no nosso Chá das Ladies e trazer cada dia, né, uma chave para a gente conseguir conquistar e manter esse relacionamento sob a mesma missão. Então, se fez sentido para você esse conteúdo, né, se fez sentido para a sua família, curte, compartilha, envia para alguém que precisa entender sobre o que é ter um casamento sob a mesma missão. E nos encontramos no nosso próximo Chá das Ladies. Muito obrigada!